Alunos da terceira série ou terceiro ano do ensino médio, não é? Terceirão, olha aí o último ano. Muito bem, gente, sou a professora Sara Arinana, estou aqui com vocês para a gente aí estudar biologia. Vamos dar uma olhada no nosso conteúdo de hoje. A gente vai falar sobre o reino fungi, então muito legal esse reino, ou o reino dos fungos também. Bem, como vocês sabem, todos os seres vivos, eles são agrupados em 5 reinos, tá bom? Em 5. Reino Monera, reino protista, que nós já vimos nas aulas anteriores, reino dos fungos, que a gente vai estudar hoje, o reino animal e o reino vegetal, beleza? Então, nós temos 5 reinos. Então, cada um vai ter uma característica diferente. Então, vamos ver as características dos fungos. Vamos dar uma olhada. Os fungos fazem parte do reino fungi. Eles são seres eucarióticos. O que são seres eucarióticos? Antes de eu continuar aí falando das características dos fungos, dá uma olhada aqui nos meus olhos verdes. Deixa eu dar uma dica para você. Gente, olha só. Em biologia, a gente tem várias palavras diferentes. Essas palavras, elas vão ter um significado de uma característica ou de alguma estrutura dos seres vivos. Então, é super importante que você já saiba o que significam algumas palavras, tá bom? Então, vá anotando aí. Daqui a pouco você pode relembrar nas nossas aulas anteriores essas palavras, mas eu também vou dizendo. Mas é super importante, por exemplo, que eu estou falando, os fungos eles são seres eucarióticos. Eu vou explicar o que são os seres eucarióticos, mas é importante que você já saiba o significado de algumas dessas palavras, tá bom? E eu vou pontuando que palavras são essas. A primeira, como eu já falei, eucarióticos. O que significa isso? Bem, gente, lá na nossa célula, né? Lá na nossa célula, a gente tem membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Algumas células, elas já vão possuir aqui, o seu núcleo delimitado. Essa membrana que forma o núcleo é chamado de carioteca. Então, os seres que têm a carioteca, que têm um núcleo individualizado, são chamados de seres eucarióticos. Os fungos, eles também podem ser microscópicos ou macroscópicos, ou seja, eu posso vê-los pelo microscópio ou a olho nu. Os fungos, eles podem ser seres unicelulares, só tem uma célula, como as leveduras, ou eles podem ser pluricelulares. A maioria é pluricelular, ok? Outra característica dos fungos é que eles podem ser encontrados em diversos lugares. Solo, água, animais, plantas, você, eu, tá? Em vários lugares, detritos orgânicos. E uma característica importantíssima dos fungos é que eles são heterótrofos. O que significa isso? Heterótrofos são seres que se alimentam de outros seres. Então, os fungos antes se pensava que eles eram plantas. Só que as plantas, elas fazem fotossíntese, elas são autótrofas. Os fungos não, eles são como nós, precisamos de outro ser para se alimentar. Eles são heterótrofos. E a sua digestão é extracorpórea. Os fungos liberam substâncias no ambiente, onde vai digerir ali o substrato, né? Por exemplo, um pão, laranja. Então, vai digerir e eles vão absorver. Por isso que a digestão é extracorpórea. Mas a característica que eu quero que vocês marquem é que os fungos são heterótrofos. Vamos dar uma olhada na estrutura dos fungos pluricelulares. Os fungos pluricelulares, gente, eles têm essa característica também que é bem diferente das plantas, não tem nada a ver, por isso que eles são outro reino. Eles são formados por esses fiozinhos aqui, ó. Eu vou engrossar mais um pouquinho. Então, ó, eles são formados por esses fiozinhos, mas eu não vou dizer fiozinhos, né? Por que fala fiozinhos? Filamentos, eles são formados por filamentos. Esses filamentos recebem o nome de hifas. O conjunto de hifas forma o micélio. Observa que o micélio é muito grande. Aqui a gente pode até expandir mais o micélio. Ou seja, gente, o fungo ele vai crescer muito. Ele vai crescer muito aqui, ó, no seu substrato. O substrato pode ser um tronco de árvore, pode ser só a unha que o fungo cresce. E ele cresce muito lá embaixo. E a gente vê uma parte muito pequena a olho nu. Ou seja, por isso que é muito difícil acabar com o fungo. Às vezes o fungo dá na unha, aí a gente tem que ficar cortando a unha muito tempo, porque ele está lá, ó, enraizado, de certa forma. Beleza? Vamos ver alguns exemplos de fungos. Na nossa próxima imagem, a gente tem os fungos
decompositores. São os fungos chamados de fungos saprófagos. Como é que é, professora, o nome? Saprófagos, ok? Saprófago significa aquele que come coisa podre, tá? Saprófago. Como a gente está vendo aqui, ó. Nessa imagem aqui, gente, a gente tem o quê? A gente tem um tronco de árvore e aí a gente tem um fungo nela, a orelha de pau. A orelha de pau, ela vai se alimentar desse tronco de árvore. E toda vez que eu vejo um tronco de árvore com orelha de pau, é porque aquela árvore, ela está morrendo, né? Ela está morrendo. Então, os fungos, eles se alimentam de seres em decomposição e eles vão ajudar as bactérias também a decompor a matéria orgânica. Então, essa árvore aqui, com o tempo, ela vai ser totalmente decomposta, vai para o solo, vai servir de nutriente para a próxima planta. Então, isso a gente chama de reciclagem da matéria. Os fungos, eles não são bonzinhos, não. Eles podem ser malzinhos, eles podem ser fungos parasitas. O que é um parasita, gente? Parasita é um ser que vive às custas do outro ser e ainda prejudica. Parecem uns filhos, né? Os filhos que vivem às custas do pai ainda prejudicam. Brincadeira. Então, olha aí, os fungos, eles gostam muito de 3 coisas. Aqui nos meus olhos verdes. Os fungos, eles gostam muito de 3 coisas. Eles gostam de alimento, eles gostam de calor e umidade, não é? Por exemplo, aqui, ó, na frieira, né? Frieira é um exemplo de fungo. Fungo parasita. O alimento é você, o seu pé. A umidade é que você não enxuga direito o seu pé. E o calor, né? Pega aquela chuteira que você joga todo dia. Não tem que jogar, porque tem que manter o distanciamento, que você vai voltar a jogar, né? Aquela chuteira toda suja, cheia de areia. Aí, ó, tudo sujo, areia, umidade. E o fungo se instala ali. Fungo parasita. Exemplo, frieira. Vamos dar uma olhada aqui? Aqui eu tenho outro exemplo de fungo, que é o fungo que já dá nas plantas. Nesse caso, é a ferrugem do café. Beleza? Outro tipo de fungo são os fungos mutualísticos. O que significa isso? Mutualismo é quando eu tenho uma relação de benefício mútuo. Os dois se beneficiam, tá? Então, os fungos, eles podem se associar a outros seres, beneficiando. Eu tenho 2 exemplos, as micorrizas e os líquens. As micorrizas é quando eu tenho fungos aqui, ó, que se associam às raízes das plantas, tá bom? Tanto a planta ganha, quanto ele também ganha, ok? O fungo, ele vai receber alguns nutrientes e a planta, ela vai absorver mais outros nutrientes, ela vai ter uma extensão das suas raízes. Os líquens é uma associação de fungos com algas, ok? Um vai ajudar o outro. Gente, você está no 3º ano, é importante que você já fique atento aí às provas de vestibular, não é? Você tem o vestibular da UEA, tem o Enem, depois que você pode se inscrever. E essas palavras aqui, ó, micorrizas, líquens, elas constam muito nessas avaliações de vestibular. Então, é importante também que você saiba o que significa, ok? Falamos sobre os tipos de fungos, agora vamos ver onde os fungos são utilizados. Importância econômica. Os fungos, eles são utilizados na alimentação, gente. Lá no supermercado a gente, por exemplo, encontra champignon. No champignon a gente gosta muito de colocar, qual o nome daquela comida? Estrogonofe, né? A carnezinha com creme de leite, a gente coloca champignon. Shiitake, shimeji já não é muito comum a gente ver. Outro exemplo também de fungo é a trufa. A trufa, ela é um fungo que cresce no solo. Ela é muito comum na Europa. Professora, mas trufa não é aquele chocolate? É porque é o seguinte, o fungo trufa, ele é redondo, né, escuro, parece com chocolate, que a gente chama de trufa. O aspecto de um parece com o outro, ok? Os fungos, eles também podem ser utilizados, aí na nossa próxima imagem, na alimentação. Por exemplo, as leveduras, elas são utilizadas na fermentação dos pães. Quando tem aquele fermento biológico, são leveduras que que a gente utiliza no pão quando a gente faz, né? Mas as leveduras também podem ser utilizadas aí na produção de cerveja, vinho, whisky. Alguns queijos também utilizam fungos como camembert, roquefort, gorgonzola. Professora, que queijos são esses? Gente, esses queijos aí, ó, o gorgonzola principalmente. O gorgonzola tá naquela prateleira do supermercado que a gente não vai. A gente só vai comprar o quê?
mussarela, prato, né? Se tiver ali na promoção, a gente compra. Esses aí não vão utilizar fungos. Agora, o gorgonzola utiliza. Vamos dar uma olhada na imagem anterior? Na imagem anterior, a gente tem a imagem do gorgonzola aqui, gente. Quando você for lá no supermercado, um pedacinho de gorgonzola deve ser o quê? R$30, né? Isso aqui é caríssimo, não é? Nós, seres mortais, não utilizamos muito gorgonzola. Mas os fungos também podem ser utilizados na medicina. Gente, o antibiótico, né, combate as bactérias, inclusive ele foi descoberto por causa de um fungo. O fungo do gênero Penicillium, o fungo que deu origem a um medicamento chamado penicilina. Quando eu era criança, né, a gente se machucava, né? Aí soprava, aí depois passava a pomada penicilina, né? Isso na década de 90. Mas aí depois a penicilina deixou de ser usada assim como pomada, mas ela é utilizada em outros medicamentos, é um antibiótico. E ela vem, ali o medicamento vem a partir de substâncias de um fungo chamado penicillium. Vamos dar uma olhada aqui? Que os fungos eles também participam, né, da produção de remédio que combate a rejeição em órgãos transplantados. Olha aí como os fungos eles são muito utilizados, não é? Inclusive, eles podem ser utilizados em cosméticos. Se você for comprar, às vezes, um shampoo, tem shampoo também à base de fungos, ok? Shiitake, shimeji. Vamos lá, mas os fungos não são só flores, eles também têm alguns aspectos negativos. Gente, o mofo é um exemplo de fungo. O cogumelo, a orelha de pau, o mofo são exemplos de fungo. E o mofo, ele dá nos nossos alimentos, então é um aspecto negativo a deteriorização de alimentos, ok? Pragas, vamos dar uma olhada aqui. As pragas, deteriorização de alimentos, pragas... Micoses são doenças causadas por fungos. Então, os fungos eles vão causar doenças. A gente já fala um pouquinho deles. A outra coisa negativa dos fungos é que alguns fungos eles podem ser utilizados para produzir uma droga chamada de LSD. A LSD não é muito conhecida aqui no nosso estado. Aqui no nosso estado, as drogas mais conhecidas elas são a pasta base, o Ox, né? Inclusive, eu já aproveito e faço um link, gente, que infelizmente o Ox, a pedra, a pasta base, ela está muito disseminada na nossa sociedade. Estou falando sociedade amazonense no nosso estado. Fuja, nunca experimente. Gente, nunca experimente. Você pode entrar no caminho sem volta. Então, fique longe de pessoas que utilizam, porque, infelizmente, algumas vezes a gente pode ser influenciado. Então, assim, ó, qualquer tipo de droga, fuja. Vamos voltar para os fungos. Os fungos, eles causam doenças também. Vamos dar uma olhada quais são as doenças, alguns exemplos de doenças. A candidíase. Gente, a candidíase, a gente colocou aqui um exemplo, é o sapinho. Tem um sapinho da boca? Gente, isso não é um sapinho não dessa língua, né? Não é um sapururu, gente do céu. Só que a candidíase, esse fungo, ele também pode atingir pessoas do sexo masculino e feminino, ok? Principalmente nos órgãos genitais. Então, a candidíase, ela causa uma coceira intensa, por exemplo, nos órgãos genitais, mas pode acontecer também em outras partes do corpo. Então, é importante procurar um médico ginecologista, por exemplo, ou no mínimo um outro médico clínico geral, se você vê alguma alteração nos seus órgãos genitais. É importantíssimo. Outra doença é a histoplasmose. A histoplasmose, ela são fungos que eles estão na fezes de animais, por exemplo, de galinha, de morcego, de pombo, tá? Então, esses fungos podem ser aspirados e causar uma infecção pulmonar. Então, se de repente perto da sua casa tem muito pombo, é importante, gente, telar, não deixar esses fungos entrarem no nosso teto, porque as suas fezes podem causar muito prejuízo, podem causar doenças. A gente não está precisando mais de doença não, por favor. Outro que a gente já citou, não é a frieira. A frieira é um fungo que ela vai atingir normalmente ali os nossos pés. E por que atinge muito os nossos pés, gente? Porque aqui no pé, como eu disse para vocês, tem resto de pele, o alimento é você,
fica úmido, se você não enxugar direito, vai ficar úmido, vai ficar quente e aí o fungo pode se proliferar. Outro exemplo de doença é a tinha. A tinha, ela causa essa vermelhidão aqui na pele. Gente, como eu falei para você, fungo gosta de alimento. Se você não toma banho direito, não se esfrega direito, não é? Você pode estar aí favorecendo o crescimento de fungo na sua pele. Pode ser também uma baixa imunidade. A tinha, ela pode atingir também o couro cabeludo. E aí, quando ela atinge o couro cabeludo, fica algumas aberturas, vamos dizer assim, né? Uma falta de cabelo em alguns locais, tá bom? Última doença que a gente vai citar dos fungos é a pitiríase vesicolor ou pano branco. O pano branco é um tipo de micose em que não permite ali que a melanina, cresça a melanina naquela parte da pele, aí causa o pano branco. Lembrando, o fungo ele gosta de alimento, umidade e calor. Então é bom tomar banho direitinho, é bom enxugar o cabelo direitinho, é bom enxugar a pele direitinho, tomar bastante banho, porque assim a gente não ajuda o fungo a se proliferar. Mas os fungos aí, gente, são belíssimos, a gente viu característica, viu aspectos positivos, negativos, exemplos. Espero que você tenha aprendido bastante. Vamos para a nossa dinâmica local? Na nossa dinâmica local, nós temos duas questões. A primeira para você marcar, a segunda para você escrever. Ok? Então, escreva aí. Lembrando, gente, o nosso chat é para questões da nossa aula, não é para conversa paralela e muito menos para algum palavreado que não seja adequado. Daqui a pouquinho a gente volta.
Muito bem, estamos de volta aí, não é? Para a gente corrigir as nossas questões. Vamos dar uma olhada aqui na primeira? Olha aí, ó. Muitas pessoas, ao avistarem um fungo em mata, pensam que aquela estrutura é um vegetal, né? Por exemplo, um cogumelo, uma orelha de pau. Apesar da semelhança física, essas estruturas diferenciam-se das plantas por... Qual é a diferença, não é? Praticamente entre fungo e plantas. Vamos dar uma olhada no nosso chat. Vamos ver quem respondeu aí. Olha aí, a Ana Vitória. Ana Vitória disse que é a letra D. Letra D são serem organismos heterótrofos. Letra D. A maioria falou letra D, não é? A Naila também, não é? Disse que, ó, primeira questão, letra D. Tô junto aí com a colega. Quem mais? A Suena também disse, Suena. Quem mais disse letra D? Eu acho que é Nazídia, né? Deve ser Nazídia. A Nazídia disse que não. Eu acho que os fungos é o que diferencia. É a letra A. E o Lucas lá da Escola Vital de Andrade Brandão, no Curari. Muito bom, Lucas, que legal. Letra D. E aí, a Vitória também disse que é a letra D. Mais alguém disse letra D? Vamos ver só mais um comentário. O João Vitor. Beleza, o João Vitor. Então vamos ver aqui a primeira questão. Olha aqui, gente. Muitas pessoas... vamos lá, direto. São seres eucariontes? Gente, os fungos são seres eucariontes, né? Eles possuem carioteca. Todavia, não é algo que diferencia das plantas, porque as plantas também são eucariontes, tá? Os fungos são organismos procariontes. Lembra, gente? Eu tenho membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Quem tem o núcleo individualizado é eucarionte. Quem não tem é procarionte. Só é procarionte quem é do reino Monera. Aqui, ó, as bactérias. As bactérias não têm núcleo individualizado, elas são procariontes. Os fungos não são procariontes. Serem organismos autotróficos, os fungos não são autotróficos, eles são heterotróficos. Beleza? Muito bem, primeira questão aí. Vamos para a segunda questão. Apresente 3 aspectos positivos e 3 aspectos negativos dos fungos. Ok? Muito bem. Gente, teve alguém, eu acho que foi a Vitória, tava olhando aí, né? A Vitória? Pegou o comentário. Olha, a Vitória. Questão 2, respondam. É isso mesmo, Vitória. A Vitória já é a nossa representante de classe do 3º ano. Exatamente. Então, vamos ver? Vamos ver? Algumas respostas. Aspecto positivo. Eles auxiliam no controle biológico. Caroline, que legal, é verdade. O controle biológico, gente, quando a gente tem uma praga e a gente vai utilizar um outro ser vivo para combater aquela praga. Gostei, Caroline, muito bom. Vamos lá. O José, ele disse, olha, eles são decompositores da matéria orgânica? Também, certíssimo, junto com as bactérias. Quem mais respondeu? A Jaqueline, Jaque, né? Aquela íntima, Jaque. Eles são biotransformadores. Gente, que palavra belíssima, né? Eles vão transformar a matéria aí, por exemplo, com alguns produtos, queijo, cerveja, vinho. Amei, que legal. Muito bem, olha aí, a Tainara, ela disse, olha, eles podemos utilizar os fungos para a produção de antibióticos, para enzimas, é verdade. Inclusive, quem tem intolerância à lactose, como eu, o medicamento utiliza um fungo, né? Biodeterioração, que legal. Gente, que fantástico vocês, hein? Muito bem, amei. E a gente também falou algumas características dos fungos, positivo. O pessoal falou aí, ó, produção de antibióticos, né? Aí utilizado na alimentação, que mais? Produção de antibióticos, alimentação, decompositores, super importante. Os fungos, eles também causam prejuízo, como por exemplo as doenças. As doenças causadas por fungos são as micoses, né? Sapinho, frieira, candidíase. Infelizmente, os fungos eles podem ser utilizados na produção de drogas e os fungos eles também podem deteriorar os nossos alimentos. Vamos dar uma olhada só no comentário rapidinho, no comentário, né, da segunda questão. Daí o que eu disse para vocês, né, os fungos utilizados aí na alimentação, na produção de antibióticos, vinhos, os aspectos negativos são as doenças, a deterioração e também a produção de drogas ilícitas. E ó, fuja, gente, fuja das drogas, não vale a pena em nada. Fuja, beleza?
Amei a nossa aula, espero que vocês tenham aprendido bastante e beijos, até mais! Tudo bem, alunos? Estamos de volta agora para a nossa aula do terceiro ano, né? Eu sou o professor Nelson Bezerra e hoje na aula de Física 54 nós vamos estudar a força elétrica, que é conhecida como a Lei de Coulomb. Nós vamos estudar o módulo, direção e sentido dessa força, da força elétrica que atua entre duas cargas elétricas. Como eu disse, essa força também é conhecida pelo nome de Lei de Coulomb. Então vamos lá conhecer então o que é a Lei de Coulomb. Essa força elétrica que age entre dois corpos carregados, né, ou partículas carregadas, duas cargas elétricas, né, corpos que possuem cargas elétricas, que estão carregados eletricamente. Ela depende essencialmente do valor das cargas, né, que estão interagindo entre si, e também da distância que separa essas cargas num determinado meio material, né? Essa força é conhecida, então, como Lei de Coulomb, a nossa força elétrica. Nós temos aqui um esquema mostrando para você situações de corpos carregados e como essa força atua para corpos com cargas de mesmo sinal, né? Seria uma força repulsiva, e cargas com sinais opostos, então, surgiria então uma força que seria de origem atrativa, né? E aí também aparece já a equação matemática para o cálculo dessa equação, né? Essa equação ela foi deduzida mais ou menos, né, por volta do ano de 1785, quando um cientista chamado Charles Augustin Coulomb, através de medidas laboratoriais, através de experiências. Então essa lei é uma lei empírica, ela surge através de experiências realizadas com corpos carregados. Ele, através dessas experiências, determinou que o valor do módulo, né, da intensidade da força que existe entre duas esferas carregadas, sendo uma com carga Q1 e outra com carga Q2, é proporcional, diretamente proporcional, em módulo, ao módulo de suas cargas e também, ao mesmo tempo, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância d que separa essas cargas. Matematicamente, essa expressão se reduz a uma equação. Nós vamos ver aí essa equação agora, né, da força F. A força F, que é a conhecida Lei de Coulomb, aqui está destacada para você aqui. É importante anotar, é importante memorizar a equação para a Lei de Coulomb. A força elétrica, então, o módulo dessa força é igual a K, que é uma constante, que a gente chama de constante de proporcionalidade, chamada de constante eletrostática. Então, o K é a nossa constante eletrostática, que multiplica Q1 vezes Q2, que são os módulos, né, os valores numéricos das cargas Q1 e Q2, e dividido por D elevado ao quadrado. Então, veja, o valor do K está destacado aqui para vocês. Esse K é o valor para o vácuo, tá certo, pessoal? O valor para o vácuo. Então, no vácuo, a constante eletrostática vale 9 vezes 10 a nona. Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Bem, nesse gráfico aqui, nesse diagrama, nós podemos ver o comportamento da força elétrica com relação à distância entre os corpos carregados. Este gráfico nos mostra que quanto maior for a distância que separa os corpos carregados, menor será a força elétrica entre eles. Quanto maior a distância, menor a força elétrica que atua entre eles. Então o gráfico mostra aqui, ó, que para uma distância
alta, de 5, a força elétrica ela é muito pequena. Já para uma distância bem menor, né, aqui de 1, nós vamos ter uma força elétrica de grande intensidade. Então, quanto mais eu aumento a distância, a força diminui. E o inverso também é verdadeiro, né? Se eu diminuo a distância, eu aumento a intensidade da força. Tá certo? O gráfico aí é o gráfico da relação entre força e distância para a nossa lei de Coulomb. Aqui, pessoal, é interessante que a gente note que a força elétrica, ela sempre atua na direção da linha imaginária que une as duas esferas, ou corpos, sendo que seu sentido é determinado pelo sinal relativo entre as duas cargas. O que isso quer dizer? A gente está falando aqui da direção do vetor força elétrica, pessoal, porque o vetor força, que é representado por essa seta vermelha que você vê aqui, o vetor força, ele precisa ter módulo, direção e sentido. Módulo é o valor numérico, dado pela expressão matemática da lei de Coulomb que a gente viu. Agora, a direção sempre vai ser essa linha imaginária que liga os dois corpos carregados. A direção do vetor força elétrica é a mesma direção da linha que une os corpos carregados. Agora, o sentido da força, a gente vai ver que o sentido depende do sinal relativo entre as cargas elétricas. Então, aqui, ó, de acordo com a figura que a gente está vendo aqui, a gente pode representar essa questão do sentido. Veja que se eu tenho cargas elétricas com o mesmo sinal, e aqui na primeira figura a gente vê duas cargas elétricas com sinais negativos, eu terei uma força F, uma força elétrica, que é contrária uma à outra. Veja que aqui os sentidos são diferentes. Enquanto eu tenho aqui do lado esquerdo uma força que aponta para o lado esquerdo, lá do outro lado a força aponta para o lado direito, elas vão ter sentidos opostos. Elas vão ter a mesma intensidade. Tanto esse F aqui, esse F1, quanto esse F2 aqui, eles têm o mesmo módulo, tem o mesmo valor numérico. É calculado através daquela fórmula. A direção também é a mesma, mas aí, nesse caso, com cargas iguais, o sentido é oposto. Já quando eu tenho cargas de sinais opostos, né, aqui na figura aqui do meio, a gente vai ver que os sinais são opostos, uma é menos que, a outra é mais que, então isso aí me resulta numa força de atração. E os vetores força elétrica, eles também têm sentidos opostos. Veja aí, ó, que tanto na situação de repulsão como atração, eu tenho vetores força elétrica com sentidos opostos. Então veja que a direção e o sentido dos vetores força elétrica são sempre os mesmos. A direção é a linha que une as cargas e o sentido do vetor sempre é oposto um ao outro. E aí eu posso ter uma força de repulsão ou uma força de atração. Reforçando aqui esse conceito, a força elétrica que atua sobre um dos corpos possui o mesmo valor em módulo e a mesma direção que a força que atua sobre o outro corpo, porém possui sentido contrário. Isso é muito importante, pessoal, tão importante que a gente está insistindo bastante aqui para você entender essa situação da direção e do sentido, porque muitas vezes a gente dá muito valor só para o módulo e deixa de se preocupar então com direção e o sentido. Veja aqui na próxima figura mais um reforço dessa situação. Colocando-se as cargas elétricas Q1 e Q2 ao longo de um eixo imaginário X, esse eixo imaginário X é o eixo que passa por aqui, pessoal, ó. É o eixo que passa por aqui, unindo as cargas, tá? Que vai coincidir com a direção do vetor, esse eixo imaginário X. Podemos representar três situações possíveis. Na figura, podemos ver que sempre surge um par de forças que agem separadamente em cada uma das cargas. Mas essas forças que agem separadas, elas têm a mesma direção, né? Têm sentidos opostos, tá? E o módulo é o mesmo. Módulo igual, sentido oposto e direção também é a mesma, tá certo?
Vamos ver aqui o nosso primeiro exemplo para o cálculo, né, da lei de Coulomb, que é um cálculo que você precisa aprender a fazer. Então nós temos aqui, ó, o primeiro exemplo. Calcular a intensidade, eu só quero a intensidade aí, da força elétrica de repulsão que atua entre duas cargas pontiformes. Cargas pontiformes são aquelas que a gente pode representar através de um ponto no espaço, onde toda a carga está concentrada no centro do corpo. Então isso que é uma carga pontiforme. Os valores 3 vezes 10 a menos 5 e 3 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Elas se encontram no vácuo, portanto o K é 9 vezes 10 a nona, e elas estão separadas por uma distância de 15 centímetros. Então veja só como é o cálculo para esse exemplo. Primeiro a gente escreve, claro, aqui a nossa equação matemática da força elétrica. Força é igual a K vezes Q1 vezes Q2, dividido por D elevado ao quadrado. E aqui nós temos, olha, a substituição dos valores. Aqui nós temos o valor do K, né? O K é o K do vácuo, então é 9 vezes 10 a nona. Aqui nós vamos ter a carga Q1, uma das cargas, 3 vezes 10 a menos 5. Aqui nós temos a carga Q2, 5 vezes 10 a menos 6. E a distância aqui, ó, D, 15 vezes 10 elevado a menos 2, o que é 15 centímetros, tá, pessoal? É importante você entender, lá a distância é 15 centímetros. Quando eu coloco em metro, eu coloco 15 vezes 10 a menos 2 metros. Transformação do centímetro para o metro. Por isso que está 15 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. A gente faz a conta. De onde foi que saiu esse 135 que aparece aqui? 135 é a multiplicação entre 9 vezes 3, que dá 27, e 27 vezes 5 vai dar 135. E aí, como eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base, que é 10, e soma os expoentes. 9 menos 5 é menos 4. Menos 4, aliás, 9 menos 5 menos 4, então vai dar lá menos 2, certo? Como o nosso, aqui 9 menos 5 é 4, 4 menos 6 é menos 2, aqui o expoente menos 2. E aí 15 elevado ao quadrado é 225, 15 elevado ao quadrado, e 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4, porque você conserva a base e multiplica os expoentes. Então aí, dividindo 135 por 225, a gente encontra 0,6, é o resultado da divisão aqui, pessoal, ó, do 135 pelo 225. E o 10 ao quadrado é o resultado da conta, da divisão de potência de mesma base, onde você conserva a base, que é 10, e diminui os expoentes. Olha só, diminui os expoentes. Menos 2, menos 4. Cuidado para não confundir. Então fica menos 2 mais 4, e aí o expoente é 2, como está aí 10 ao quadrado. 0,6 vezes 10 ao quadrado é igual a 60. Então aí está a solução para o primeiro exemplo, F é igual a 60 newtons. Temos agora o segundo exemplo. No segundo exemplo, eu também tenho que calcular o valor da força elétrica entre duas esferas carregadas. Uma vale menos 2 vezes 10 a menos 6, que é 2 microcoulombs, e a outra vale menos 4 microcoulombs, que é 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. A distância agora é 5 centímetros. Então a gente tem que calcular o módulo da força e também temos que calcular a letra B, caso eu coloque as esferas em contato e depois afastar as esferas por 2 centímetros, a distância, qual será a nova força. Solução para a letra A. Vamos lá. Solução da letra A. Tá aí, a mesma coisa lá do exercício passado, pessoal, idêntico, né? Um pouquinho mais rápido agora para você. A fórmula, K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Aqui o valor de K, né, o K. Aqui a carga Q1 e aqui a carga Q2. E a distância transformada em metro. 5 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Quando eu multiplico 9 vezes 2 vezes 4, a gente encontra 72. E aí, conservando a base e somando os expoentes, fica 10 elevado a menos 3.
Na parte de baixo, 5 elevado ao quadrado é 25. E 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. Dividindo 72 por 25, o resultado é 2,88. E dividindo aqui as potências de mesma base, 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 4 é igual a 10 elevado a 1. Resultado, 28,8 newtons. Para a letra B, eu também tenho que calcular o módulo da força, só que agora quando eu coloco as cargas em contato e as separo depois, cada uma delas fica com menos 1 microcoulomb de carga, porque aí eu coloquei elas em contato, elas são idênticas, e aí o que acontece? Elas dividem a carga entre si. É feita uma média da carga, e a média da carga dá menos 1 microcoulomb. E aí eu faço a mesma conta que eu fiz nos exemplos anteriores, olha. A fórmula, e aqui o valor de K, que é 9 vezes 10 a nona, né, o valor do K. Aqui eu tenho 10 elevado 1 vezes 10 a menos 6, que é uma carga, a carga Q1, e aqui a carga Q2, que tem o mesmo valor. A distância 2 vezes 10 elevado a menos 2, porque transformou em metro, elevado ao quadrado. Fazendo a conta, quando eu multiplico 9 vezes 1 vezes 1, o resultado é 9. Conservando a base e somando os expoentes, eu tenho 10 a menos 3. 2 elevado ao quadrado lá é 4. E potência de potência, 10 a menos 2 ao quadrado, 10 elevado a menos 4. Dividindo 9 por 4, 2,25. Divisão de potência de mesma base, 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 4 é 10 elevado a 1, o que dá 22,5 newtons da intensidade da força. Muito bem, tivemos aí os nossos dois exemplos e agora vamos para a nossa dinâmica local interativa. Você tem uma questão para fazer a conta, que eu exatamente mostrei aqui para você nos exemplos. Você tem aí os valores das cargas, a distância, não esqueça de transformar para metro a distância, e aí o valor do K. Daqui a pouco eu volto então para resolver essa questão.
Muito bem, alunos, retornamos agora para a correção das nossas atividades. Alguns alunos aí no chat tentaram resolver aí, parabéns àqueles que tentaram aí fazer o cálculo, né? É uma questão um pouco mais complicada, né? Porque requer um cálculo que a gente não tem muito costume de fazer. Então, é bem compreensível que haja aí uma certa dificuldade para o cálculo. Mas, treinando, fazendo mais atividades, né? Observando aí essas questões de treinar, de praticar, a gente vai conseguir então calcular o módulo da força elétrica. Agradeço aí a participação do João Vitor, né, que colocou os cálculos aí no chat. Nós também temos o Ari Frank, que também colocou aí os valores, né? Tentou fazer a conta também. Temos mais alguém? Tiago Silva, né? Também tentou fazer os cálculos aí. É importante. É tentando que a gente vai conseguir. Se não tentar, se ficar olhando, né, a resposta não vai conseguir fazer sozinho, né? Sozinho é que a gente vai conseguir aprender esses cálculos. Então vamos lá, a solução da questão agora, pessoal. É uma conta, né, onde a gente vai usar a lei de Coulomb, a fórmula, substituir os dados e fazer a conta lá com os números que vão aparecer. Então vamos aí revisar a questão. Ela diz assim, ó: calcule a intensidade da força elétrica de repulsão entre duas cargas pontiformes, 2 vezes 10 a menos 5 e 3 vezes 10 a menos 6, que se encontram no vácuo separadas por uma distância de 50 centímetros, e o valor do K vai ser 9 vezes 10 a 9. Então vamos aqui para a solução. Primeiro aqui está a fórmula para que vocês relembrem, né? F é igual a K, que é a constante eletrostática, multiplicada por Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Então substitui cada um dos valores. Esse valor